Oi, pessoal, tudo bem? Tô colando aqui nos comentários o título da live. Pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é pai, você que é mãe, você que não é pai nem mãe, você que imagina ter filhos daqui a um tempo, você que não imagina ter filhos, todo mundo é bem-vindo nessa live. Eu vou me apresentar, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e seja bem-vindo a mais um episódio da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Estamos no episódio 7 do videobook do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu tive essa ideia de ler algumas páginas ao vivo, porque era um livro que eu sempre quis ler e nunca li. Tô lendo aqui junto com vocês e tá sendo uma experiência super legal. Assim, as pessoas estão comentando e estão interagindo, e depois eu deixo salvo as lives e as pessoas comentam e trocam experiências, então tá sendo super legal. A ideia surgiu porque o meu objetivo aqui de ocupar esse espaço é ajudar mães e pais a se conectarem com seus filhos de uma maneira muito intensa. Então, assim, conecte-se com seu filho antes que seja tarde. Eu vou te mostrar a jornada de como eu fiz e deu certo. Eu tenho 3 filhos adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21, a Laura tem 19. E ao longo desses 24 anos construímos uma relação de muita parceria e cumplicidade. Então eu imagino que toda essa experiência que eu tive ao longo desses 24 anos, eu quero passar para vocês educarem seus filhos e terem essas experiências como um atalho, como se fosse abreviando as dificuldades que essa jornada apresenta. Então, assim, eu tô fazendo lives diárias com assuntos, com temas, e esse é um tema do videobook, né, que eu acredito que é muito importante a gente despertar uma consciência financeira nos filhos e uma inteligência financeira, né? Qual é o pai, qual é a mãe que não deseja que o filho tenha independência financeira, né? E qual é o pai, qual é a mãe, qual é a pessoa que não deseja ver um filho bem-sucedido profissionalmente. Então, essa é a ideia com esse videobook. Espero que vocês gostem. Estamos iniciando a página 74 no videobook 7. E só para finalizar, assim, a educação que eu dei para os meus filhos, que foi sempre mostrando para eles o preço das coisas, quanto custa o salário mínimo, o que eles gostariam de adquirir quando fossem adultos, qual o estilo de vida que eles desejariam ter, qual a casa que eles se imaginariam morando. Então tudo isso eu fui conversando com eles desde que eles eram crianças, adolescentes, pré-adolescentes, enfim. E eu aproveitava momentos do cotidiano para ensinar coisas do dinheiro, o preço do dinheiro, como a gente consegue o dinheiro. E o que aconteceu ao longo desse tempo, mesmo eu tendo aberto a mente deles para isso, que hoje eles são 3 adultos super conscientes financeiramente e têm sonhos e projetos, mesmo eu tendo feito um trabalho assim, com muita ajuda dos pais, que os pais dos meus filhos são empresários e tem esse tino comercial, tem essa inteligência financeira bem desenvolvida, então tudo isso ajudou. E o que eu identifiquei? Que eu poderia ter lido com os meus filhos esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Eu poderia ter feito alguma dinâmica de leitura com eles. Eu poderia ter lido esse livro antes, enquanto eles fossem pequenininhos, e depois eu poderia então passar para eles o mindset desse livro.
né? Que faça o dinheiro trabalhar para você, não trabalhe para o dinheiro. Então tem umas ideias, esse livro tem ideias sensacionais, assim. E agora lendo, eu já sabia, muitas pessoas têm esse livro como divisor de águas. Tipo, depois que eu li esse livro, a minha vida mudou, minha maneira de encarar o dinheiro mudou. Então eu resolvi ler. A minha filha caçula disse que nunca leu, que ganhou de presente do pai dela esse livro e não leu e gostaria de ler. E eu perguntei, se a mãe lê ao vivo com videobooks, tu vai gostar? E ela disse sim. E ela já começou a assistir, acompanhando. Ela não consegue acompanhar na mesma hora, online, ao vivo aqui, mas ela tá assistindo. Então, assim, pra mim já valeu, né? E todas as pessoas que já acompanharam, essa é a minha ideia. É ajudar, é devolver pro universo, é devolver pra humanidade esse dom que Deus me deu de educar os filhos. Que eu consegui manter uma educação, desenvolver uma educação positiva com eles, consegui fazer com que eles se tornassem realmente pessoas especiais, pessoas de caráter, que valorizam, né, a integridade, o caráter, a verdade, a honestidade. Então, assim, eu acho que isso que o mundo tá precisando, sabe? Eu acho que se a gente conseguir desenvolver isso dentro da nossa própria casa, cada mãe, cada pai, sabe, desenvolver pessoas melhores, né, crianças autoconfiantes. Esse se tornou o meu propósito de vida, minha missão de vida, que é ajudar você, pai, você, mãe, a criar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa. Porque quando a gente tá bem com os filhos, quando a gente tá sentindo que a gente está fazendo um bom trabalho no sentido de educar de uma maneira legal, de uma maneira correta, de uma maneira positiva, quando a gente sente isso e a gente sente que o filho está recebendo aquela educação, aquele amor, aquele afeto, e ele também está se desenvolvendo, isso é muito gratificante. Então isso começa desde bebê, desde a barriga, desde quando a gente engravida, né? A gente já começa educando. Cada conversa, cada atitude que a gente tem com o filho é uma maneira de educar, é uma maneira de fazer essa pessoa melhor, é uma maneira da gente se doar. Então, esse é o meu objetivo aqui, ocupando esse espaço, né? E você seja bem-vindo, você seja bem-vinda aqui. Então, eu vou começar aqui a leitura na página 74. Ontem foi no videobook anterior, no 6, que agora a gente está no 7, foi muito interessante porque o pai rico, o pai do Mike, mostrou a metodologia que ele usou para ensinar os meninos a desenvolverem essa inteligência financeira. Ele usou uma metodologia inicialmente com imagens, com figuras. Então ele disse que as crianças, né, que o Robert e o Mike, o Robert é o autor do livro, né? O Robert Kiyosaki, e o Mike, que é o melhor amigo dele, queriam ser ricos, queriam fazer dinheiro, só que com essa idade, o pai do Mike, que era o pai rico, ele tinha consciência que as crianças não tinham a percepção das palavras ainda. Então ele tinha que ensinar através de experiências e através de imagens. E ontem ele começou a ensinar mostrando o que é passivo e o que é ativo. Então, assim, tem uma parte muito interessante no capítulo de ontem, recomendo que vocês vejam, que mostra exatamente, assim, o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre, com mentalidade pobre, por exemplo, que tem a renda, o salário como fonte de renda. E aí essa fonte de renda, ela paga as despesas e o dinheiro acaba. Então, a finalidade de uma pessoa com mentalidade pobre ou classe média, ela não pensa em ter um ativo para produzir essa renda, para fazer com que esse ativo se transforme, aumente a renda, para que crie uma escalabilidade na renda. Então, essa é a moral do livro. Então, depois, ele mostrou aqui a diferença
uma pessoa com mentalidade de uma pessoa rica, que é quando a pessoa faz do seu ativo, sim, uma fonte de renda. E aí sim, essa fonte de renda, ela paga as despesas e ela paga, então, os passivos, né? E isso foi muito marcante para mim, assim, porque, na verdade, a gente não aprende isso na escola, né? A gente não tem essa linha de raciocínio. Então, aquela pessoa que trabalha e passa o ano trabalhando, no fim do ano ela vai ter um 13º, tira férias e acaba o dinheiro. No outro ano ela trabalha e antes disso ela faz faculdade, ela se forma e ela se torna um profissional, enfim, de renome, ok, tem um trabalho. Só que quando essa pessoa percebe que ela pode produzir a renda dela, que ela pode ser fonte do ativo dela, daí sim essa pessoa vai começar a perceber que ela pode ter essa fonte, essa renda de maneira crescente e ter uma escala nessa fonte, nessa renda. Então aqui é uma demonstração, né, do fluxo de caixa de uma pessoa com mentalidade rica. Então é o ativo que a pessoa do ativo, ela faz com que seja a renda dela, e aí essa renda sim paga as despesas e tal. E a mentalidade de uma pessoa pobre, veja bem, é um fluxo de caixa de uma pessoa pobre, como é que é? A pessoa tem o salário como fonte de renda, daí ela paga as despesas e pronto, o dinheiro acabou. E aqui ela não tem nada que produz o ativo. Então, essa é a ideia. E agora a gente vai começar na página 74 desse videobook 7, falando o seguinte: esses diagramas estão, obviamente, bastante simplificados. Todos têm despesas de subsistência, necessidades de alimentação, moradia e vestuário. Os diagramas mostram o fluxo de caixa na vida de pessoas pobres, de classe média e ricas. O fluxo de caixa conta a história de como uma pessoa lida com o dinheiro. A razão por que eu comecei com a história dos homens mais ricos nos Estados Unidos é ilustrar a falha quando se acredita que o dinheiro vai resolver todos os problemas. É por isso que me encolho sempre que ouço as pessoas perguntarem como enriquecer mais rápido ou por onde devem começar. Muitas vezes ouço: estou em dívida, então preciso ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro nem sempre resolve o problema. Na verdade, pode até aumentá-lo. O dinheiro muitas vezes expõe nossas falhas humanas. É como um holofote sobre aquilo que desconhecemos. É isso que, com muita frequência, uma pessoa que tem um ganho súbito de dinheiro, uma herança, ou ganha um prêmio na loteria, ou alguma coisa assim, Big Brother, uma pessoa que ganha uma herança, um aumento salarial, um prêmio na loteria, volta rapidamente ao mesmo caos financeiro. Ou até pior, que se encontrava antes de receber o montante. O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está em sua mente. Se o seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Como se diz popularmente, um tolo e seu dinheiro fazem uma grande festa. Repeti inúmeras vezes que vamos à escola para adquirir habilidades acadêmicas e profissionais, ambas muito importantes. Aprendemos a ganhar dinheiro com elas. Na década de 1960, quando eu frequentava o ensino médio, se alguém fosse bem-sucedido academicamente, quase imediatamente imaginava-se que esse estudante brilhante se tornaria um médico, porque era uma profissão que prometia a maior recompensa financeira. Hoje, os médicos enfrentam dificuldades financeiras que eu não desejaria aos meus piores inimigos. Seguradoras controlando os negócios, cuidados de saúde administrativos, intervenção governamental e processos por erro médico. Atualmente, as crianças querem ser atletas
famosos, estrelas de cinema de rock, misses ou CEOs, porque a fama, o dinheiro e o reconhecimento estão nessas carreiras. Eis o motivo porque é tão difícil motivar a garotada na escola. Eles sabem que o sucesso profissional já não depende apenas do êxito acadêmico, como em outros tempos. Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras? Milhões de pessoas instruídas alcançam o sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. O que fazer com ele depois de ganhá-lo? É o que se chama aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que o ganha? Como evitar que as pessoas lhe tomem o dinheiro? Quanto tempo você o conserva e quanto dele trabalha para você? A maioria das pessoas não descobre o motivo de suas dificuldades financeiras porque não entende os fluxos de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser improficiente do ponto de vista financeiro. Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não a fazer o dinheiro trabalhar para elas, que é o que aconteceu com o pai pobre. Ele estudava muito, ele era muito competente profissionalmente e ele ganhava um bom salário. Só que ele não aprendeu a lidar com isso e ele tinha essa consciência. No entanto, que ele que disse para o filho dele, o Robert, e o Mike irem procurar essa informação com o pai do Mike, que eles perguntaram, né? Eles tinham uma proximidade maior, uma intimidade maior com o pai pobre, né? Ele parecia ser mais comunicativo, parecia ser mais afetuoso até do que o pai rico, porém ele não tinha essa habilidade, né? Essa proficiência financeira. Então ele tinha consciência que ele ganhava muito bem, né? E ele era, se não me engano, ele já tinha até mestrado, enfim, tinha um bom salário, um bom emprego, mas ele não conseguiu juntar nenhum patrimônio considerável. No entanto, que quando faleceu deixou dívidas. E o pai rico, quando faleceu, deixou um império pro Mike, né? E até pro Robert também, se não me engano, ele foi beneficiado. Então, como a conquista de um sonho financeiro se torna um grande pesadelo, a visão cinematográfica de pessoas trabalhadoras de um padrão definido, recém-casados, jovens altamente instruídos, felizes, mudam-se para um de seus pequenos apartamentos alugados. Imediatamente, percebem que estão poupando dinheiro, porque dois podem viver com quase a mesma despesa de um. O problema é que o apartamento é apertado. Decidem então economizar para comprar a casa dos seus sonhos e ter filhos. Eles têm duas rendas e se concentram em suas carreiras. Suas rendas começam a aumentar. Conforme suas rendas aumentam, suas despesas também. Essa é uma, tipo assim, é um círculo vicioso comum que a gente vê por aí, né? O casal se une, né? Ganha pouco, mora num pequeno apartamento, apertadinho e tal, depois sonha em ter uma casa maior para ter filhos, enfim. E essa é o que a gente vê por aí, né? Por isso que o título aqui desse início de raciocínio é Como a conquista de um sonho financeiro se torna um grande pesadelo. Daí ele mostrou aqui uma demonstração financeira disso. Por exemplo, assim, ó, a renda aumenta e as despesas também aumentam. E nesse quadro aqui não tem nenhum ativo como fonte de renda. Não tem nada, eles não produzem nada. A principal despesa para a maioria são os tributos. Muitas pessoas pensam que se trata do imposto de renda, mas para a grande parte dos norte-americanos que pesa é a previdência social para o empregado. Parece que a contribuição para a previdência social combinada com a do Medicare é de cerca de 7,5%, mas na verdade é de 15%, porque o empregador deve dar uma contrapartida do mesmo montante. Essencialmente, esse é um dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso,
você ainda paga imposto de renda sobre a quantia deduzida do salário para a Previdência Social. Renda essa que você nunca recebeu porque foi transferida ainda na fonte. Voltando ao caso do jovem casal, em consequência do aumento de suas rendas, eles resolvem comprar a casa de seus sonhos. Uma vez adquirida através de financiamento, eles pagam um novo imposto, o chamado Imposto sobre a Propriedade. Então, eles compram um carro novo, novos móveis e novos eletrodomésticos para montar o novo lar. E de repente acordam e a coluna dos passivos está atulhada de dívidas do financiamento imobiliário, do cartão de crédito e do financiamento do carro. Os seus passivos cresceram. Olha que incrível e como isso é comum, né, gente? Oi, Inês, tudo bem? Como é comum isso acontecer? Inês, a gente começou agora numa parte interessante aqui, eu recém comecei também, como a conquista de um sonho financeiro se torna um grande pesadelo. Que aí fala de quando os casais se unem, se amam e resolvem morar junto, acham que os dois morando no mesmo lugar, eles vão economizar despesas. Então, o que eles fazem? Eles moram juntos e juntam aquele salário. Os dois juntam o salário, identificam que podem comprar mais coisas e aí se apaixonam, enfim, querem ter filhos e pensam em ter uma casa maior para ter filhos. E aí eles pensam também em fazer um financiamento dessa casa, eles pensam em comprar um carro, se já não tem, ou mudar, trocar de carro, comprar um carro melhor. E aí é que começa o que ele diz aqui como um grande pesadelo, que é a conquista de um sonho, se torna um grande pesadelo. Por quê? Porque a principal despesa para a maioria são os tributos. Então, muitas pessoas pensam, eu tô lendo um pouquinho de novo aqui, até para grifar. Muitas pessoas pensam que se trata do imposto de renda, mas para grande parte dos norte-americanos, o que pesa mais é a Previdência Social. Para o empregado, parece que a contribuição para a Previdência Social, combinada com a do Medicare, é de cerca de 7,5%. Mas na verdade é de 15%, porque o empregador deve dar uma contrapartida do mesmo montante. Essencialmente, esse é o dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso, você ainda paga imposto de renda sobre a quantia deduzida do seu salário para a Previdência Social. Renda essa que você nunca recebeu porque foi transferido ainda na fonte. Voltando ao caso do jovem casal, em consequência do aumento de suas rendas, eles resolvem comprar a casa dos sonhos. Uma vez adquirida através de financiamento, eles pagam um novo imposto, o chamado Imposto sobre a Propriedade. Então eles compram um carro novo, novos imóveis, novos eletrodomésticos para montar o lar. E de repente acordam e a coluna dos passivos está atulhada de dívidas do financiamento imobiliário e do cartão de crédito. Os seus passivos cresceram. Olha aqui como é interessante, ó. Aqui eles têm um aumento de renda, porque eles estão juntos, né? O casal recém-casado e tal, mas as despesas também aumentaram. E aqui pode ver que os ativos não existem ainda. Eles não têm essa fonte de renda como ativos para fonte de renda propriamente dito, né? E aqui, ó, aqui tem essa parte que eu vou dar uma lida, né? Que é sempre esses trechos assim como pensamento. 20 anos atrás, programas de impostos e direitos. Os impostos em todo o mundo estão cada vez mais altos, uma vez que as demandas sociais exigem tributos maiores sobre a propriedade, renda e vendas, valor agregado. As vendas mais elevadas criam ainda um escalonamento da alíquota sem aumento real. À medida que as taxas se tornam progressivas, acentuadas, para arcar com os serviços sociais ou direitos.
Hoje, o governo enfrenta sérios desafios com programas assistenciais como a Previdência Social, o Medicare, indo à insolvência. É ficar na mão, né, de um futuro. Aqui mostra, ó, a demonstração financeira, quando a renda aumenta, as despesas aumentam e aí os passivos aumentam. Então, quer dizer, não tem nada de ativo como fonte de renda. E aí é um caminho sem volta. Agora, eles estão aprisionados na corrida dos ratos. Logo, chega o primeiro filho e eles trabalham ainda mais. O processo se repete, mas o dinheiro, mais dinheiro e mais impostos, o chamado escalonamento da alíquota sem aumento real. Um cartão de crédito chega pelo correio. Eles o utilizaram até estourar o limite. Uma financeira telefona e diz que o seu maior ativo, que eles acham que é, né, a sua casa, teve o seu valor aumentado. A empresa oferece um refinanciamento imobiliário para quitar as dívidas, porque a sua ficha é tão boa, e lhes diz que o mais inteligente a fazer é zerar os altos juros ao consumidor, liquidando seu débito junto ao cartão de crédito. E além de tudo, os juros pagos sobre o financiamento imobiliário podem ser deduzidos do imposto de renda. Eles aceitam e zeram os débitos de seus cartões de crédito onerados pelos elevados juros ao consumidor. Suspiram aliviados. A dívida com cartão de crédito está encerrada. Agora, suas dívidas de consumo estão somadas ao financiamento da sua casa própria. As prestações mensais são reduzidas porque ampliaram o financiamento para 30 anos. É o melhor a se fazer. Então, eles estão aí com uma dívida de 30 anos, que é o financiamento da casa própria, né, gente? Impressionante como isso acontece com a maioria das pessoas. Eu acho que 95% é tranquilo falar, assim, que tem esse estilo de vida financeira, esse mindset, né? Então, assim, alguma coisa diferente disso, que é o que o livro está propondo, a gente não recebe essa educação, essas outras ideias, né? De fazer com que o ativo seja a nossa fonte de renda. Olha que louco. O vizinho os convida para ir às compras. A liquidação do Memorial Day está começando. Eles prometem a si mesmos que só vão olhar as vitrines, mas levam o cartão de crédito, só por desencargo de consciência. Encontro esse jovem casal a toda hora. Seus nomes mudam, mas o seu dilema financeiro é o mesmo. Eles vão às minhas palestras para ouvir o que tenho a dizer e perguntam-me. Isso agora é o Robert já adulto falando das palestras, né? Que daí ele começou a dar palestras ensinando, né, essa mentalidade financeira para o pessoal. E as pessoas nas palestras perguntam: o senhor pode nos dizer como ganhar mais dinheiro? Eles nem sabem que o problema está na forma que escolheram para gastar o dinheiro que têm. São prejudicados por sua improficiência financeira e por não entenderem a diferença entre um ativo e um passivo, que a gente viu na aula passada, né? Então, assim, essa questão de um ativo, ele coloca dinheiro no nosso bolso, e um passivo, ele tira dinheiro no nosso bolso, é assim, ó, eu acho, né, Inês, a gente combinou de falar no fim da aula, mas eu acho que esse entendimento de que um ativo deve sim ser uma nossa fonte de renda, né? E o entendimento de que quando a gente adquire um passivo, a gente adquire esse passivo conscientemente, sabendo que aquilo vai nos tirar dinheiro. Isso eu acho que é fundamental, assim, é o primeiro, é o ponto básico, né? Impressionante. Então, continuando aqui na página 79, os problemas financeiros das pessoas não são resolvidos com mais dinheiro, mas com inteligência. Um amigo meu costuma repetir uma frase para as pessoas endividadas: se você descobrir que se enterrou num buraco,
Pare de cavar. Quando criança, meu pai pobre dizia frequentemente que os japoneses conheciam 3 poderes: o da espada, o das joias e o do espelho. A espada simboliza o poder das armas. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares em armamento e, por isso, são a presença militar suprema do mundo. As joias representam o poder do dinheiro. Há uma certa verdade no ditado. Lembre-se da regra de ouro. Quem tem ouro faz as regras. E o espelho significa o poder do autoconhecimento. Esse poder, de acordo com a lenda nipônica, era o mais apreciado dos 3. O espelho significa o autoconhecimento. Aí o autoconhecimento, sabe o que vai gerar? Vai gerar a possibilidade da gente desenvolver um ativo como fonte de renda. O autoconhecimento vai gerar a possibilidade da gente se conhecer a ponto de identificar o que de bom a gente tem dentro de si, que a gente possa resolver algum problema e esse problema ele possa ser remunerado na hora de ser resolvido. Então é aquela coisa do propósito, da missão de vida. Olha, a Inês está falando aqui. Esse entendimento para mim não foi lá no início da minha vida financeira, foi depois de apanhar por não saber administrar dinheiro. Exatamente, isso é uma pena, né, Inês? Porque quando a gente leva na cabeça, adquire dívidas, enfim, entra num círculo vicioso de não saber usar o dinheiro, é porque a gente não teve essa ideia, esse raciocínio aqui no início. Então essa é a minha proposta aqui com esses videobooks, é fazer com que os pais e as mães, eu também quero aprender, fazer com que a gente desenvolva isso junto, né? E a gente consiga passar para os filhos e para as crianças esse mindset, esse raciocínio. Porque no momento em que uma criança começa a identificar suas habilidades, ter o autoconhecimento, começa a perceber, né, o dom natural, e aí isso vai caminhando para o propósito, isso vai caminhando para uma profissão propriamente dita, de uma coisa que vem de dentro dela, né? Não trabalhar por dinheiro. Porque quando a gente, mesmo tendo uma profissão, a gente vai lá numa empresa e trabalha aquelas horas por dinheiro, a gente tá fazendo, a gente está trabalhando por dinheiro, a gente não está fazendo o dinheiro trabalhar pra gente. Então é diferente, né? Isso não é muito simples das pessoas entenderem, da gente entender, né? Eu reconheço muito que não é muito simples, porque a gente vem de uma cultura que a gente precisa nascer, ir bem na escola, média, né? Nota média lá, o 6 e o 7 do colégio, e ficar no mediano, né? A gente não é incentivado para ser extraordinário no que a gente vai fazer, a gente não tem esse incentivo dos pais. Quando eu falava para os meus filhos assim, procura tirar 10, mas por que tirar 10? Estuda para tirar 10, por que tu vai estudar para tirar 7? Procura fazer tudo que tu for fazer, faz para ter o melhor resultado, para ter excelência naquilo. Então, eu falava isso para eles no sentido de dar de si o máximo, né? Então, assim, a recompensa vem quando a gente se entrega ao máximo, quando a gente se doa ao máximo, né? Impressionante, é inevitável. Então, aqui, continuando, né? Onde é que eu parei? Lembre-se das regras de ouro. Com muita frequência, os pobres... a regra de ouro. Quem tem ouro faz as regras. O espelho, então... E o espelho é o autoconhecimento. Esse poder, de acordo com a lenda nipônica, era o mais apreciado dos 3. Com muita frequência, os pobres e a classe média permitem que o poder do dinheiro os controle, ao simplesmente acordar e trabalhar mais arduamente. É um círculo vicioso que a gente aprendeu a entrar nesse sistema como sendo certo esse sistema, né? E aí, quando não puder mais trabalhar, a gente se aposenta e o governo dá o dinheiro e a gente vive com aquele dinheiro até a morte. É isso, né?
ao simplesmente acordar e trabalhar mais arduamente, deixando de perguntar a si mesmo se isso tem sentido. Dão um tiro no próprio pé na hora em que saem de casa todos os dias. Repetindo um erro, e é um erro. Por não entendê-lo plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Se usassem o poder do espelho, teriam se perguntado: isso tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar em sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Fazem apenas o que todos fazem. Conformam-se em vez de questionar. A pessoa fica conformado. Conformado tem o significado de se colocar numa forma, né? De se engessar. O Flávio Augusto sempre fala dessa maneira, com essa palavra, e eu entendo assim também, que conformado é a pessoa que se deixa ficar numa forma, engessado, né? Então, assim, sempre feliz, mas inconformado, tipo, sempre buscando melhor, sempre buscando evoluir, sempre buscando crescer, sempre buscando conhecimento, né? E é isso que eles falam aqui. Se usassem, por não entendê-lo plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Se usassem o poder do espelho, teriam se perguntado: isso tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar na sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Acompanha a maioria das outras pessoas. Fazem apenas o que os outros fazem. Vão indo na onda, tipo, efeito manada, né? O efeito manada, todo mundo faz. Tipo, não é o que tá certo, eu não vou fazer aquilo porque todo mundo faz aquilo, eu vou fazer aquilo. Então, o que é certo, mesmo que ninguém faça, e o que é errado, mesmo que todo mundo faça, né? Então, tem essa coisa que a gente precisa observar. Conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes repetem sem pensar o que lhes foi dito. Diversifique. Sua casa é um ativo. Sua casa é o seu maior investimento. Você terá uma redução nos impostos endividando-se mais. Consiga um emprego seguro. Não assuma riscos. Disse que, para muitas pessoas, o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Eu sempre escutei isso também. De acordo com psiquiatras, ele é provocado pelo medo do ostracismo, de aparecer, das críticas, do ridículo e de se tornar um pária. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. Aquela coisa de inibir a criatividade faz com que a pessoa não progrida, né? Então, o empreendedor, uma pessoa que tem coragem, né? Aquela pessoa que quando aparece a oportunidade, aquela pessoa ela tá pronta e abraça a oportunidade. Essa pessoa tem que ter coragem, tem que ter uma certa ambição, não ganância, ambição e uma coragem de tentar, né? De arriscar. Porque quem não arrisca não consegue conhecer o novo, né? Isso tá muito ligado à vulnerabilidade. Quando a gente aí fala do maior medo da história, é o medo de falar em público. Então, assim, a gente tem medo de se colocar vulnerável, de sofrer críticas, né? Que as pessoas não gostem do que a gente vai falar, do que a gente vai fazer. Aí a gente se recolhe naquela situação, é o medo do ostracismo. A gente se coloca numa situação de ostra para ficar quietinho na zona de conforto, então a gente não progride, né? Aqui, ó. Agora eu vou ler essa partezinha aqui, ó. Uma pessoa pode ser altamente instruída e bem-sucedida em sua carreira, mas financeiramente improficiente, que é o que o pai pobre era. Ele era altamente bem-sucedido no sentido profissional, no sentido de conhecimento. Ele era especialista no que ele fazia, porque ele tinha estudado muito, ele era competente no trabalho, mas ele financeiramente ele era improficiente, porque ele não fazia daquilo, ele poderia fazer de todo aquele conhecimento um ativo. Ele poderia produzir a própria fonte de renda dele, mas ele trabalhava por dinheiro.
Ele ia numa empresa, chegava lá 8 da manhã e saía 6 da tarde e ganhava aquele dinheiro pelo tempo trabalhado. Então ele não fazia o dinheiro trabalhar para ele, ele trabalhava pelo dinheiro. Aí é que tá a diferença. No momento em que ele é proveniente da renda dele, usando como ativo, usando o conhecimento dele, usando o conhecimento e a experiência profissional, porque de repente ele tendo trabalhado em outras empresas, tendo feito realmente algum momento assim, ok, aquilo serviu de experiência então para ele produzir algo. Aqui ó, falando das dívidas, olha só, 20 anos atrás, dívida do cartão de crédito. Com base nas estatísticas de 2016, hoje a dívida do cartão de crédito está mais alta do que nunca nos Estados Unidos. É de 779 bilhões de dólares. Olha que loucura. São todas dívidas ruins ou boas? Sabe a diferença? Dívida ruim ou boa não tem. Dívida é dívida, né? Então aqui, depois ele dá mais demonstrativos aqui, ó. Então, eu não sei se a gente continua. Deixa eu ver aqui qual foi o início da página. Acho que dá para ler mais. A gente leu aqui. Então, estamos aqui na 80. Acho que dá para ler mais uma página. Acho que a gente podia ler mais 2 páginas, né, Inês? Como é que tu tá de tempo aí, ó? Eu vou ler mais essas 2 páginas aqui pra gente não se estender muito. E aqui ele continua falando, ó. É por isso que o meu pai instruído... Ele fala pai instruído, pai pobre, certo? É por isso que meu pai instruído dizia que os japoneses davam maior valor ao poder do espelho, porque somente quando nós, como seres humanos, nos olhamos no espelho, encontramos a verdade. E a principal razão pela qual as pessoas dizem procure segurança é o medo. Isso vale para tudo, esporte, relacionamento, carreira ou dinheiro. É esse mesmo medo do ostracismo que leva as pessoas a se conformar e a não questionar opiniões aceitas ou tendências generalizadas. O medo trava, né, gente? Então, assim, procurar segurança não é o caminho, porque não existe estabilidade, não existe. Então, assim, no momento que a gente tem medo, a gente se trava. Aqui ele fala... esse mesmo medo do ostracismo que leva as pessoas a se conformar e não questionar opiniões aceitas ou tendências generalizadas. Sua casa é um ativo. Faça um empréstimo consolidando suas dívidas e livre-se delas. Trabalhe com mais afinco. É uma promoção. Algum dia chego a vice-presidente. Poupe, economize. Quando tiver um aumento, vou comprar uma casa maior. Fundos mútuos são seguros. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer ficar atrás do vizinho. Ocasionalmente, todos nós precisamos nos olhar no espelho e seguir nossa sabedoria interior e não nossos medos. Quando Mike e eu estávamos com uns 16 anos, começamos a ter problemas na escola. Não éramos maus garotos. Apenas começamos a nos distanciar da maioria. Isso acontece muito. Quando a gente começa a demonstrar uma necessidade, uma simpatia, uma afinidade pela alta performance, buscando uma vida saudável, buscando uma inteligência emocional, digamos assim, uma mentalidade positiva. Quando a gente procura buscar isso, quando a gente começa a falar para os amigos assim, não vamos falar mal dos outros, não vamos fazer fofoca, vamos falar de coisas boas. Quando a gente começa a se dar conta que a gente está num ambiente assim, que não tem o mesmo mindset que a gente, é natural, né, a separação do, como é que é, do trigo e do joio, como é que é a expressão, tu sabe, Inês? Essa separação, ela é natural. Então, assim, o que acontece?
as pessoas acham muito chato, a maioria das pessoas não tem essa vontade de crescer, de prosperar, de evoluir, a maioria das pessoas não estão abertas ao conhecimento. Então, uma pessoa que está aberta ao conhecimento, que quer progredir e tal, ela se torna chata. Então, as amizades começam a se filtrar, né? As amizades, o círculo de amigos e até na família, no círculo de sintonia não se conecta. Quando não tem a sintonia não se conecta. Então, começa a se distanciar da maioria. Trabalhávamos para o pai do Mike depois das aulas e nos fins de semana. Viu? Então, antes eles estavam trabalhando só nos sábados, né? Agora eles já estão trabalhando depois das aulas e nos finais de semana. Então, eles já identificaram que aquilo realmente faz sentido. E vamos ver aqui o que eles continuam falando. Muitas vezes Mike e eu passávamos horas depois do trabalho sentados junto do seu pai, enquanto ele se reunia com diretores de banco, advogados, contadores, corretores, investidores, gerentes e empregados. Ele era um homem que deixara a escola aos 13 anos e agora dirigia, instruía, comandava e questionava pessoas com alto nível de escolaridade. Ele parou de estudar com 13 anos, o pai do Mike. Então, assim, tudo bem, eu não tô aqui para dizer que faculdade não traz dinheiro e tal, mas tu pode ter faculdade, tu pode ter mestrado e doutorado e ter uma mentalidade pobre, entende? Então, assim, não é a faculdade que vai fazer com que tu encontre um ativo para te fazer com que esse ativo seja a tua fonte de renda, entende? Não é a faculdade que vai fazer isso. É o autoconhecimento. Então, aí é que entra os pais dentro de casa a conhecerem seus filhos, a conversarem com seus filhos, a incentivarem as habilidades naturais deles, sabe? Incentivarem esporte, incentivarem a tocarem uma música, incentivarem qualquer coisa, assim, sabe? Isso é muito importante. Ele era... Então, ele gerenciava pessoas com alto nível de escolaridade e não tinha o ensino médio, né, gente, completo. Eles acorriam a seu chamado, se preocupavam quando ele não as aprovava. Então, ele era consultor até, inclusive, dessas pessoas que tinham uma escolaridade já concluída. Esse era um homem que não tinha acompanhado a multidão, que pensava por si próprio e detestava as palavras. Temos que fazer assim porque todos fazem desse jeito. É o efeito manada, né? Ele também odiava ouvir. Não é possível. Se quisesse convencê-lo a fazer alguma coisa, bastava dizer: acho que o senhor não consegue. Ele era movido pelo desafio. Eu até vou grifar essa parte aqui que ele diz. Ele não acompanhava a multidão e ele pensava por si próprio. Ele detestava as palavras. Temos que fazer assim porque todos fazem desse jeito. Ele também odiava ouvir. Não é possível. Mike e eu aprendemos mais assistindo a essas reuniões do que em anos no ensino tradicional, incluindo a faculdade. Olha que loucura. O pai de Mike não tinha uma instrução formal, mas tinha conhecimentos financeiros. Em consequência, era bem sucedido. Ele costumava repetir para nós: uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela. Portanto, Mike e eu tínhamos o privilégio de passar horas ouvindo e, no processo, aprendendo com pessoas inteligentes. Mas, por causa disso, Mike e eu não conseguíamos nos encaixar no dogma padrão que nossos professores pregavam. E isso criava problemas. Sempre que um professor falava: se não tirarem notas boas, vocês não sairão bem no mundo real. É a sociedade, né? Aquele padrão que se repete, que fica minando a cabeça dos jovens. Mike e eu franzíamos as sobrancelhas quando nos diziam para seguir as normas e não nos desviar das regras. Víamos por que esse processo de ensino desestimulava, de fato, a criatividade.
é aquela coisa de ter resposta pronta numa prova, né? Então, assim, a questão não é conhecer a matéria, a questão é tirar a nota 7, é responder o que tá ali na grade, que tem que ser aquela resposta. Então, assim, não existe, muitas vezes, normalmente, não é muito estimulada a criatividade, né? Eu lembro, assim, que a gente não tinha, assim, muita abertura para falar, para se posicionar. É um ensino congelado, né? É um ensino engessado. E aí se destaca quem tem a coragem de inovar, quem tem a coragem de usar aquele ensino ali como base e fazer daquilo uma mola propulsora para o seu propósito, né? Então, aí é que tá a jogada. Então, assim, a gente usando toda essa base da escola, que é importante, né? Que ensina a profissão propriamente dita, né? A profissão de um médico, a profissão de um dentista, a profissão. Então, assim, pegar toda essa base e aí sim fazer com que isso vire um empreendimento, né, promissor. Eu acho que aí é que tá a grande jogada, sabe? Porque se um puder unir com a importância do outro, é uma combinação muito boa, né? Então, aqui continuam falando que o ensino desestimulava de fato a criatividade. Começamos a entender por que o pai rico nos dizia que as escolas se destinavam a formar bons empregados em vez de bons empregadores. De vez em quando, Mike e eu perguntávamos a nossos professores como se aplicava na prática o que estávamos estudando ou por que não estudávamos o dinheiro e o seu funcionamento. Viu? A falta de ensino financeiro, de educação financeira, eles já estavam questionando isso na sala de aula. E essa última pergunta era muitas vezes respondida com a afirmação de que o dinheiro não era importante, que se tivéssemos uma educação impecável, o dinheiro iria atrás. Quanto mais sabíamos sobre o poder do dinheiro, mais nos distanciávamos dos nossos mestres e colegas. Meu pai, instruído, nunca me pressionava em relação às notas, porém começou a discutir sobre o dinheiro. Com 16 anos, eu provavelmente já tinha uma base de conhecimento sobre dinheiro melhor do que a de meus pais. Eu sabia escriturar livros contábeis, ouvia especialistas em tributação, advogados especializados em questões empresariais, gerentes de banco, corretores imobiliários e investidores. Meu pai falava com professores. Certo dia, tipo assim, olha só aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você convive. O pai do Robert, o pai pobre, tinha como meio, como círculo de amizades, os professores, porque ele era, se não me engano, professor universitário e tal. Então, esse meio, né, fazia com que ele tivesse essa mentalidade de professores. E o próprio Robert tinha como meio quem? Os especialistas em tributação, os advogados, os investidores. Por quê? Porque eles ficavam, o Robert e o Mike, junto com o pai rico, na hora das negociações, na hora das mentorias que ele dava. Então, desde os 9 anos de idade, ele foi participando desse meio, junto com o pai rico. Então, imagina, agora com 16 anos, ele se sente muito eficiente, né? Com uma mentalidade financeira muito, muito rica. E ele tem consciência disso. E aí, que ele identificou que o pai dele, o pai pobre, falava com professores. E ele falava e tinha esse contato com esse tipo de pessoas, né? Certo dia, meu pai falou que a nossa casa era o seu maior investimento. Uma discussão um tanto desagradável teve início quando eu lhe mostrei por que não achava que uma casa era um bom investimento. Aí
ele entra nessa questão aqui, ó, mostrando o diagrama, o balanço patrimonial. Então, assim, o que o pai rico fala? O diagrama acima, eu vou ler, depois eu volto para a figura. O diagrama acima ilustra a diferença de percepção do pai rico e do meu pai pobre, no que se refere à própria casa. Um pensava que a sua casa era um ativo, o outro pensava que a sua casa própria era um passivo. Lembro que tracei o diagrama a seguir para mostrar ao meu pai a direção dos fluxos de caixa. Também lhe mostrei as despesas que acompanhavam a propriedade de uma casa. Uma casa maior representa despesas maiores e o fluxo de caixa sai pela coluna das despesas. Então aqui, esse balanço patrimonial, ó, o pai rico, ele identifica a casa como um passivo, que é o passivo, o que é? Tira dinheiro da gente, né? O pai pobre identificava a casa como um ativo. E aí ele tentou explicar que não, como é que funciona. Na demonstração financeira, olha aqui, nessa demonstração aqui, ele mostra que o passivo, né, o financiamento da casa gera despesas. O financiamento da casa gera despesas. E quais são as despesas? São pagamento do financiamento, impostos de propriedade, seguros, manutenção, serviços públicos. Então, atualmente, ainda ouço contestações à ideia de que uma casa não é um ativo. E sei que, para a maioria das pessoas, ela não é o seu maior investimento, como também seu sonho. E ser dono da própria casa é melhor do que nada. Eu ofereço simplesmente uma maneira alternativa de encarar esse dogma popular. Se a minha mulher e eu comprássemos uma casa maior, mais vistosa, nós a encararíamos não como um ativo, mas como um passivo, já que tiraria o dinheiro dos nossos bolsos. Mas aí tem um passivo conscientemente. Eu tenho um passivo, mas eu tenho consciência disso. Eu quero ter esse passivo. Então, aqui está o argumento que desenvolvo. Na verdade, não espero que a maioria das pessoas concorde com ele, porque sua casa envolve um fator emocional. Quando se trata de dinheiro, emoções elevadas tendem a diminuir a inteligência financeira. E essa questão da emoção, ele falou nas páginas iniciais. Lembra que ele falou da emoção? Muito legal. Eu sei por experiência própria, que o dinheiro tem poder de tornar todas as decisões passionais. Em relação à casa, destaco que, em geral, as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras, compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo cada vez em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa maior. É isso. Gente, a gente veio hoje aqui até a página 83 e foi muito legal. Não sei se vocês têm alguma coisa a mencionar aqui. A gente tem 1 minuto e meio para encerrar, senão a live cai e eu não vou conseguir salvar. Mas assim, essas páginas que a gente leu foram preciosas, assim, sabe? Identificar que a maioria das pessoas segue a manada e tem esse círculo vicioso de trabalhar, acorda, trabalha, né? Chega o fim do mês, usa o dinheiro, paga todo o que os passivos ali exigem que pague, depois no outro dia, no outro mês, no outro ano, tudo igual. Então isso é que a gente tem que pensar que precisa terminar. Então no momento em que a gente encontra um ativo que saia de dentro para fora para ser a nossa fonte de renda, a gente começa a se tornar financeiramente independente. Essa é a mensagem do livro. Então, gente, obrigada. Eu vou deixar salvo aqui, vou botar esse vídeo no YouTube. Gente, mandem para todo mundo, divulguem aí pra gente ensinar os filhos a inteligência financeira. Tchau, tchau. Brigadão, hein?